Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Holland. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff. Portanto, acompanhou de perto medidas do governo e em breve lançará um livro sobre a crise fiscal. Márcio Holland foi professor visitante das universidades de Colômbia e da Califórnia, é doutor em Economia pela Unicamp e pós-doutor pela Universidade da Califórnia. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Boa noite, um prazer grande estar aqui com vocês. É um prazer tê-lo conosco. Professor, gostaria que o senhor começasse contando para a gente um pouco dessa experiência no primeiro governo Dilma Rousseff. O senhor ficou na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2011 Sim. a 2014, acompanhou de perto algumas medidas do governo. Conte para a gente um pouco quais eram as suas atribuições, as suas responsabilidades. Na verdade, a Secretaria de Política Econômica ela acompanha cenários internacionais, macroeconômicos globais, nacionais, faz uma agenda em várias áreas, como na área de microeconomia, nas agendas em questões associadas à melhoria do ambiente de negócio para investimentos de longo prazo, política agrícola, com todo o acompanhamento dos planos safra e das políticas de financiamento, a agricultura familiar e a agricultura empresarial, e acompanhamento macro em geral da economia brasileira, diálogos com o setor, né? A gente conversa muito com vários setores da economia, é uma espécie de porta de entrada de diálogo, de comunicação do Ministério da Fazenda com a sociedade, com o setor privado, com centrais sindicais, entre outros. Né? Então, quer dizer, não tem nada a ver com política fiscal, porque agora o presidente Dilma está sofrendo esse processo de impeachment justamente por medidas ligadas à política fiscal, né? As pedaladas, a assinatura de decretos orçamentários, quer dizer, é uma outra área completamente diferente da sua. Ela acompanha, assim como, digamos, um economista-chefe de um banco acompanha a política fiscal, mas quem executa a política fiscal é a Secretaria do Tesouro Nacional. Que era o Arno Agostinho na época. Exatamente, que é quem acompanha cada contrato, cada fundo, cada recurso, cada programa público em geral, pagamentos em geral e por aí vai. Né? Mas de alguém que vivenciou, que experimentou isso de perto, que estava dentro do governo e que agora já está mais de um ano e meio afastado, então consegue fazer essa crítica, essa autocrítica e essa crítica já com algum distanciamento. Quais foram os principais erros na economia da gestão Dilma Rousseff? Eu diria que, se você olhar o governo Dilma I, da perspectiva da política econômica, e eu tenho falado isso e vários economistas de várias vertentes concordam comigo, o primeiro ano foi muito interessante. Foi até muito animador. 2011, o ano que ela assumiu. Foi até muito animador. A gente tinha pego a economia que estava muito aquecida, tinha acabado de crescer 7,6% em 2010, havia uma pressão inflacionária e havia um diagnóstico, que é isso que eu fazia um pouco, de conversar com instituições internacionais como a FMI, instituições domésticas, economistas-chefes de bancos. Todo mundo animadíssimo. Todo mundo animadíssimo e preocupado pelo excesso de animação, dizendo que o Brasil estava sobreaquecido. Né? Era preciso acomodar a economia brasileira, reduzir a sua taxa de crescimento. O que parece irônico hoje, exatamente, mas era o diagnóstico generalizado de 2011. E ali nós tomamos medidas exatamente nesta direção, né? Que é uma medida que tem a ver com essa coisa do ajuste fiscal, consolidação fiscal. Isso foi feito em 2011. Tanto é que nós não só entregamos um resultado primário muito alto, em torno de 3% do PIB, a dívida bruta e a líquida caíram, as agências de risco nos deram um upgrade, melhoraram o rating de crédito soberano brasileiro no final do ano e nós ainda fizemos mais um contingenciamento adicional de recursos ao longo do ano. Então foi perfeito, estavam fazendo a lição de casa direitinho. Ao mesmo tempo, o governo Dilma estava tomando conta de toda aquela área de questões ligadas à corrupção de vários ministérios, fez aquela faxina ministerial, me parece 6, 7 ministros foram demitidos por conta disso. O Brasil era muito bem visto em 2011 para início de 2012. Eu creio que a partir de 2012, por conta desse sucesso relativo de 2011 e curto prazo de sucesso, o governo começa a tomar decisões que confundem o mercado. Tá? Como a intervenção no setor de energia, como a intervenção no setor de concessões, quando vai fazer o lançamento do programa de concessões e os investidores estavam ávidos a receber aquilo e querer investir no Brasil, começa uma discussão de tabelamento de TIR, de taxa de retorno, o governo começa a ficar muito afoito com a discussão da taxa de juros, né, o spread bancário dos bancos, querendo reduzir a fórceps, a taxa de juros. Isso vai criando um mal-estar de 2012 para 2013.
Tá? E em 13, definitivamente, as manifestações de rua derrubaram popularidade de governo e essas manifestações anteciparam o que se pode chamar de risco eleitoral de 14. Havia um risco de o governo não se reeleger. Eu diria até que de 2013 para agora, para março, abril deste ano, não há um governo claro, com estratégia clara de política macroeconômica. É um governo errático. É um governo errático porque primeiro teve que lutar para a reeleição e depois da reeleição teve toda essa discussão da traição eleitoral, anunciar uma coisa na campanha e fazer outra, sem uma comunicação clara, e aí entra 2015 numa confusão grande, porque vai fazer um ajuste fiscal da forma como vai fazer, sem uma comunicação com tranquilidade com a sociedade sobre isso. Mas pelo que você está falando, paga-se então, por um erro de comunicação. O nó principal está em 2013, a partir das manifestações 2013... para 2014. O que foi feito a partir daí? Né, que são aí que estão as principais pedaladas, todas as acusações que recaem sobre o presidente Dilma, parece que vem dessa época principalmente. O governo gasta muito mais do que arrecada. Onde o governo errou, principalmente, a partir de 2013? Existe um termo que nós economistas adoramos, que chama-se tempestade perfeita. Quando vários fenômenos começam a acontecer ao mesmo tempo, de naturezas muito distintas. Tá? Neste momento, as economias mundiais estão caminhando por aquilo que o FMI chama de nova mediocridade. Né? A nova mediocridade é um termo cunhado pela própria diretora do FMI para dizer que o mundo está com um crescimento muito fraquinho, e está de fato, e não sai do lugar. E vai continuar assim por um tempo. E vai continuar assim. O comércio mundial muito fraco, os preços das commodities começam a cair por conta disso, e o Brasil, que é um país que é muito dependente de commodities, muito exportador de commodities, começa a sofrer, e as grandes empresas brasileiras exportadoras de commodities começam a sofrer com isso. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo em paralelo. Tá? Ao mesmo tempo, você começa a ter um fenômeno que vai ser recorrente na nossa vida, pelo menos, eu diria, até o ano que vem, que é a chamada frustração de arrecadação. 2013 nós tivemos frustração de arrecadação, 2014, 15, 16 estamos tendo e muito provavelmente 2017. E as pessoas têm dificuldade em entender isso, porque a carga tributária é tão alta e só faz aumentar, como assim arrecada-se menos? As empresas estão... Quer dizer, isso é um sintoma da fraqueza da economia. O Brasil é um paradoxo, né? É um grande paradoxo. A carga tributária é alta, mas ao mesmo tempo vários setores têm regimes tributários especiais, que é uma reclamação, inclusive, generalizada de alguns economistas, de que é preciso rever isso. Não temos um regime tributário alinhado, adequado. Preparamos os atos para fazer a reforma do ICMS, inclusive medidas que mitigam eventual perda de arrecadação de ICMS dos estados, que são fundos de compensação, fundo de desenvolvimento regional, isso tudo foi feito lá. Fizemos a proposta de reforma do regime do PIS/COFINS, tá? Mas, infelizmente, quando se fala em reforma no Brasil, tá? Aparecem mais fogo amigo do que muitos imaginam, né? Os próprios setores começam a se mexer e perceber que pode perder no curto prazo, mesmo que vai ganhar no longo prazo, preferem seus regimes tributários especiais. É uma grande resistência, né? Que qualquer tipo de reforma. Uma grande resistência, uma grande resistência. O governo atribui muito a responsabilidade pela crise ao cenário internacional. Fala muito em crise internacional, que foi isso que você mencionou agora, da queda do preço dos commodities e desse crescimento medíocre no resto do mundo. Até que ponto a crise que nós vivemos hoje é responsabilidade do setor externo e até que ponto é responsabilidade nossa, falha do governo federal? Eu diria o seguinte, se o Brasil estivesse crescendo 1,5%, 2%, o ano passado e este ano, o ano passado, contração de 3,8%, esse ano 3,8%, 3,9% para 4%, talvez mais. Tá? Se tivéssemos crescendo 1,5%, 2%, a gente diria, o mundo não está ajudando. Mas explicar uma contração deste nível, 9%, 10%, em 2 anos, 3 anos do PIB, não se deve a fatores internacionais. O mundo está medíocre, mas está crescendo 2%, 3%. É aquilo que eu falei, há uma combinação de fatores bem variados. Mas se deve ao governo, principalmente? Eu acho que se deve, em parte, ao governo. Há muita hesitação em fazer a política de ajuste fiscal. Né? Entre 2014 para 2015 iniciou-se isso, sem a devida comunicação de por que falou-se alguma coisa nas eleições. As eleições foram feitas basicamente por marqueteiros e não por programas de governo.
Tá? E depois tem que fazer aquilo que precisa ser feito, ser uma comunicação clara. Né? E aí gerou aquela insatisfação do Congresso que não consegue aprovar as medidas que ali estavam colocadas, ou demoraram muito a colocar. Como, por exemplo, nós encaminhamos a reforma da pensão por morte, que é um benefício que estava chegando a 90 bilhões de reais de despesa, sem nenhum critério de elegibilidade. Né? Fizemos a proposta da reforma, o Congresso até aprovou, meio que parcial, e derrubou o fator previdenciário. Aí o governo correu e resolveu tampar essa derrota. Mas aí são as pautas bombas, né? Exatamente. Quer dizer, a oposição também nesse sentido jogou contra. Colocou um pequeno ajuste, que é esse negócio da aposentadoria pelo fator 85-95 progressivo. Em vez de 80-90, que era o anterior. Né? Em vez de 80-90, que ainda é um paliativo muito perigoso. Tá? Então, não se conseguiu avançar. Quando se avança numa reforma, perde-se em outro campo, até por falta de base política, de inabilidade política. Por isso, até que eu diria, falando um pouco para frente, eu não sei se adianta muito. O efeito Temer, ele é interessante porque é um efeito de base política no Congresso para aprovar medidas. Muito mais do que de base popular ou de apoio popular para aprovar medidas. Em ele tendo isso, ele conseguiria aprovar algumas medidas relevantes, o que, para o mal ou para o bem, infelizmente ou não, o governo Dilma não conseguiu fazer de 2015 para cá. E foi por isso que o Joaquim Levy falhou na posição dele, porque ele assumiu o Ministério da Fazenda com um programa basicamente da oposição, o senhor até falou, já citou aí o que seria um estelionato eleitoral, né? Ela foi acusada de estelionato eleitoral pela oposição. Por que ele não conseguiu corrigir essa situação fiscal? Porque ele tinha, pelo menos, parecia que as medidas acertadas, as medidas corretas na direção desse ajuste. Nenhum economista discordaria do que o Levy fez ao longo de 2015. Né? Ou pelo menos poucos economistas, né? Já que a nossa profissão é feita do contraditório e da controvérsia. Né? Mas o que ele fez? Nós anunciamos e preparamos, chamada a antiga equipe econômica anterior, tanto medidas de corte de gastos quanto de recuperação de tributação. Ele anunciou a segunda parte, a primeira foi anunciada no final de 2014, quanto iniciou uma discussão sobre a importância de se fazer reformas estruturais e mudar o modelo de concessão. Né? Infelizmente, ele não teve base política para fazer isso. Nem do próprio PT. Aliás, foi o principal, foi o fogo amigo. Né? Exatamente. Esse é o grande problema que a gente tem hoje, porque como de 2013 até agora, nós não temos sinais claros do que o governo pensa sobre a política econômica macro, sobre concessões, sobre conteúdo local na Petrobras, sobre vários outros setores da economia, tá? Um simples ato de previsibilidade, tá? Muda substancialmente o humor no país. E o mercado precisa viver com esse horizonte, né, de previsibilidade. Quando ele ou pelo menos de um discurso comum. Né? Não dá para você ter uma equipe econômica dividida, não dá para você ter a base política do governo contrária ao governo, o partido do governo contrário ao governo e à equipe econômica. Isso é insustentável. Se o Temer conseguir essa quase unanimidade por um período de tempo curto, ele terá a capacidade de tomar algumas medidas extremamente relevantes. Tá? E, pelo menos, começar um discurso de previsibilidade. Olá, estamos de volta com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Holland. Ele também foi secretário de Política Econômica no primeiro governo Dilma, né? Trabalhou com Guido Mantega, com Arno Agostinho. Vamos conversar justamente sobre isso, professor, um pouquinho, sobre o impeachment. A presidente Dilma Rousseff responde a esse processo de impeachment, que acusa de pedaladas fiscais, né? Que é aquele repasse de dinheiro do Tesouro para bancos públicos, né? Alguns entendem que isso foi um empréstimo, que é vedado, que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e também pelos decretos orçamentários que foram assinados em 2015 sem o aval do Congresso. Na sua opinião, são razões consistentes para afastar a presidente do poder? Eu diria que, se eu responder essa questão, estou fugindo do meu escopo como economista, porque eu depositaria essa discussão aos saindo pela tangente, professor. Aos juristas e aos cientistas políticos. Se há ou não crime imputado à presidenta associado a isso,
eu espero que a decisão seja tomada a partir das bases políticas do país. O impeachment, tem um jurista muito interessante que diz que o impeachment é um processo político porque ele nasce e acaba no Congresso. Mas tem que ter base jurídica pela Constituição. Tem que ter base jurídica. Então, ele é um processo político por natureza. E, ao mesmo tempo, ele está se julgando atos administrativos da presidenta que tem a ver com atos associados a uma avaliação jurídica. Eu, como sou um defensor das instituições, do fortalecimento das instituições, eu faço voto para que essas instituições, o TCU, com quem eu trabalhei, acho que desenvolve um trabalho técnico excelente, assim como o Supremo e o próprio Congresso e suas várias instâncias, toma as decisões baseadas na melhor da base legal, jurídica, política, que é isso que o país precisa. Bom, vamos lá, vamos tentar esmiuçar um pouquinho. Se você trabalhava na área de política econômica, então não era da área fiscal, quem fazia isso era o secretário de Tesouro, Arno Agostinho, que foi conhecido como o grande arquiteto das pedaladas fiscais. Até que ponto você, por exemplo, acompanhava, sabia o que o Arno Agostinho estava fazendo? Apesar de ser colega dele, de trabalhar também no Ministério da Fazenda, você tinha conhecimento, você tinha ciência dessas pedaladas fiscais, dessa contabilidade criativa, essa maquiagem fiscal que aconteceu de 2013, 2014 Não nesses termos, porque o que havia era uma discussão que todos igualmente, eu diria, a minha posição, fora da posição de alguém que está fora do caixa do Tesouro, né? Fora da parte de controle de pagamentos de bancos públicos para programas sociais ou qualquer que seja, era de acompanhar os cenários, indicadores macroeconômicos fiscais. Né? Você não tinha noção do que entrava e saía do caixa do Tesouro, é isso que você está dizendo? Hipótese alguma. Isso é uma secretaria enorme do Tesouro Nacional, são vários programas, são vários fundos constitucionais, fundos sociais, são várias operações de créditos. Mas na sua área também havia especialistas em política fiscal? Na área de análise macro em geral, fiscal ou de monitoramento, assim como tem na área fiscal de um banco. Mas esses técnicos também não sabiam, esses especialistas também não sabiam. Analistas de tendência em geral. Então, mas eles também não se deram conta. O que a gente acompanhava era a evolução da dívida bruta e líquida que estava caindo, a capacidade do Estado fazer o resultado fiscal, que são os resultados primários, através dos mesmos indicadores exatamente igual e as mesmas informações que um economista-chefe num banco, um analista fora, uma consultoria tem. São os dados públicos. São os dados públicos. Até que ponto... Saber se um pagamento está atrasado estava completamente fora da minha alçada, mas, ao mesmo tempo, a gente estava desenvolvendo na Secretaria uma série de medidas, uma delas, inclusive, em conjunto com o TCU, o qual eu sempre elogio pelo trabalho técnico e toda a equipe do TCU, que foi o cálculo dos benefícios creditícios e financeiros, cálculo dos subsídios de todas as operações e programas do Tesouro em geral. Quanto custa cada programa para o Estado brasileiro. Então, a gente não só desenvolveu essa metodologia em conjunto com a TCU, como nós passamos a publicá-la anualmente. Tá? Se você não tinha conhecimento do que um colega, que trabalhava em outra área estava fazendo, a presidente Dilma tinha conhecimento? Eu não faço ideia, não tenho ideia se tinha ou não tinha conhecimento. É muito difícil saber isso. Era possível que ela não tivesse? Não era uma pessoa muito próxima de que ficava fazendo reuniões recorrentes com ela ou com... Né? Mas era possível que ela não tivesse Eu não faço ideia, não sei. Eu não faço ideia. Absolutamente não tenho ideia. Mas é um detalhe, isso que eu quero dizer. Eu acho muito difícil, eu até diria que é muito difícil. Eu não sei se a questão que se colocaria seria essa. Porque é muito difícil o presidente, qualquer que seja ele, o Temer, a Dilma, o Lula, o FHC, saber de todos os detalhes de todas as operações do Tesouro, se está atrasando ou não. Inclusive porque há um debate sobre essa questão. Essa discussão não é uma discussão necessariamente consolidada, né? O que eu via depois de acontecido alguns fatos de atraso está atrasado o programa tal, o pagamento. Mas eu ouvi argumento do tipo, mas o banco tem recursos do Tesouro a devolver para o Tesouro, então use esses recursos. E eu não acompanharia isso jamais, são muitas operações, é um negócio que não tem absolutamente nada a ver com a minha descrição de trabalho. Eu estava envolvida com agendas de microeconomia, agendas de política agrícola em geral, acompanhamento macro internacional, estudos diversos sobre cenários. E o que aconteceu, que é aquilo que eu te digo, a situação se tornou
digamos, um pouco mais desconfortável em 2013 por conta disso. Como a economia brasileira parou de crescer, né? Começou a apresentar taxa de crescimento muito baixa, em 2014 não cresceu, não vem arrecadação. Se não vem arrecadação, não vem resultado fiscal. Se não vem resultado fiscal, nós temos a despesa crescendo. Então, a situação fiscal vai piorando, porque começa a gerar déficit fiscal. E em 2015, era esperado recompor esse déficit fiscal e transformá-lo em superávit. O déficit aumentou ainda mais, né? Porque a economia se deteriorou ainda mais, a arrecadação ainda mais, e aí a situação vai só se agravando. 2016 está se repetindo um cenário parecido. E eu tenho dito, isso está presente no livro, infelizmente é bom dizer que, deixar claro e registrar isso, que essa frustração de arrecadação tende a ser mais permanente do que a gente imagina. A capacidade de arrecadação do Estado brasileiro nos próximos anos será menor do que foi nos últimos anos. Por quê? Primeiro porque o Brasil viveu um boom de crescimento, muito associado ao boom de commodities. Aliás, é bom que se diga que o boom de commodities gera um aumento de receitas e de exportação de várias empresas brasileiras que recolhem ainda mais impostos, grandes empresas exportadoras. Com essa redução de preço de commodities, essas empresas recolhem muito menos imposto. E como não tem uma expectativa de preço de commodities crescendo, certamente você tem um efeito de arrecadação baixo via preço de commodities. A perda é da ordem de quanto? Só nesse vamos setor? dizer que o governo tem dito recorrentemente, 13 mais ou menos, eu não lembro precisamente o valor, mas 14 eu lembro do governo falar, a Receita Federal anunciar que está tendo uma frustração de 50 a 70 bilhões de dólares, de reais, bilhões de reais, bilhões de reais de frustração de arrecadação. O Levi, Joaquim Levi, ministro da Fazenda, em 2015, também falou alguma coisa nesse sentido. Estamos tendo uma frustração de arrecadação de 70 bilhões de reais. Quer dizer, estávamos prevendo uma arrecadação 70 bilhões de reais a mais do que. Então, como financiar isso? Né? As despesas estão vindo. O governo tomou decisões que eu particularmente acho equivocadas, associadas à expansão, por exemplo, do reajuste do salário mínimo num ano como aquele, na ordem de mais de 11% para esse ano, 9%, 10%. Não há espaço para isso. Mas aquilo foi uma lei aprovada, quer dizer, o Congresso referendou. A lei você faz mudando a lei, né? Então, se o Estado não dá conta de pagar e prefere deteriorar a questão fiscal, ainda mais que o salário mínimo foi reajustado mais de 70%. Essa forma do salário mínimo, ao seu ver, é insustentável. Absolutamente insustentável. Vários programas e políticas são insustentáveis. O governo poderia ter revogado completamente a desoneração da folha de pagamentos, que era para ser uma medida temporária e que deu uma despesa de mais de 20 bilhões no ano passado, 25 bilhões. Mas aí tem uma gritaria muito grande do setor empresarial, do próprio setor produtivo. Mas se você vai fazer uma política fiscal de consolidação fiscal, que o faça efetivamente, que dê resultado. O grande erro do governo Dilma II é exatamente essa hesitação, tá, em fazer o que deve ser feito. Postergar e adiar. Em janeiro de 2015, deveria ter sido anunciado um rigoroso programa de contingenciamento, de redução de gastos, de redução de salários dos servidores, de não reajuste salário mínimo e, imediatamente, uma série de medidas administrativas associadas à questão previdenciária. Tá? Isso teria dado, de fato, resultado. Qual foi o problema? Logo em maio, o governo descobre a frustração de arrecadação e as despesas continuavam crescendo e teria que reduzir o superávit primário previsto. E em 31 de agosto de 2015, tomaram uma outra decisão equivocada, encaminharam para o Congresso um orçamento deficitário, pela primeira vez na história do país. Tá? Então, são medidas que demonstram que o governo não está tendo convicção e não está tendo estratégia de política econômica. E não tinha base de apoio já no Congresso, eu particularmente acho, como um professor de economia, um analista que acompanhou tudo isso, eu particularmente acho desde 2013. Tá? Desde meados de 2013, perdeu-se essa noção de estratégia de longo prazo no país. Agora, o governo Dilma será um governo de retrocesso?
Olha, é difícil dizer retrocesso ou não. Alguns setores gostam, os setores sociais continuam muito contemplados com os programas Minha Casa Minha Vida. O Pronatec foi um programa muito interessante. Tanto é que em um eventual governo Temer, haveria reedições do Pronatec, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do Brasil Carinhoso. E são sustentáveis esses programas? Porque o que o PMDB está tentando dizer agora é que ele não vai mexer nos programas sociais. No máximo, faria algum ajuste ou alguns programas mais eficazes manteria, outros menos eficazes, mas pensa até em dar um aumento real para o Bolsa Família, por exemplo. É o momento de fazer isso? Eu diria o seguinte, é bom separar algumas questões. Existe no Brasil uma deficiência extraordinária de avaliação da efetividade do gasto público, da qualidade do gasto público. São gastos rios de dinheiro sem saber se aquilo é eficaz, é eficiente ou não, se aquilo é aplicado corretamente. Vou dar um exemplo que é muito comum entre os especialistas de tributação, que é o Simples Nacional. É um regime tributário para as pequenas e médias empresas. Segundo o cálculo da Receita Federal, a renúncia com o Simples é da ordem de 72 bilhões de reais no ano passado. Não se conhece muitos estudos sobre a efetividade deste gasto. O governo está deixando de arrecadar 72 bilhões e não se discute se ele aumenta a produtividade na economia, se ele melhora a eficiência do negócio, se ele aumenta a competitividade das empresas ou não. Tá? Assim como uma coisa muito pequena, que era um programa que começou muito pequeno e que foi virando uma bola de neve, que era aquele programa pescador artesanal, que é o seguro defeso, né? Que é o pagamento para os pescadores no período de defeso, que é o período de proteção ambiental e tudo mais, que é um programa muito justo, muito legítimo. Só que estava se gastando 2 bilhões de reais e já tinha mais de 1 milhão de pescadores artesanais cadastrados no sistema. Ou seja, os programas não são ruins, são as distorções que são feitas em torno dos programas. O Pronatec é um programa que foi desenhado logo no início, nós nos empenhamos até em fazer em 2011, porque havia um diagnóstico de que o Brasil ia passar por um período de muitas dificuldades na qualificação da mão de obra qualificada, teria um apagão de mão de obra qualificada, faltava mão de obra técnica qualificada, e ele foi feito com esse objetivo, de qualificar a mão de obra no Brasil. Ele passa por dificuldades variadas que tem que ser reeditado, tem que ser redesenhado, mas não Mas tem que ser reduzido esses programas. A minha pergunta é, fundamentalmente, o Estado brasileiro consegue sustentar todos os programas sociais que são feitos hoje ou não? Esses programas sociais, alguns têm que ser extintos, outros terão que ser reduzidos. Quanto é gasto com isso hoje e o que tem que ficar e o que precisa ser repensado? Vou dar um exemplo, você citou o Bolsa Família, eu citaria o abono salarial. O abono salarial é uma medida... Mas já foram feitas algumas mudanças. Nós fizemos nisso, no final de 2014, mas ela não é suficiente. Aí foi levado para o Congresso pelo Levi em 2015, uma medida que já foi pensada em 2014, por já tinha saído em 2014, nós encaminhamos, mas a medida principal do abono salarial é constitucional. Na verdade, na minha avaliação, ela não faz o menor sentido de existir mais. A proposta mais adequada para a sociedade brasileira é a extinção do abono salarial. Não estou falando de seguro-desemprego, tá? Estou falando do abono salarial. Que é aquele pagamento como se fosse um 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos. No ano seguinte, a pessoa nem lembra associado a quê e estamos gastando 20 bilhões. Nós não estamos gastando 20 bilhões esse ano porque o governo fez uma mudança de calendário ano passado para atrasar o pagamento, 6 meses. Mas a minha conta efetiva é um gasto de 20 bilhões. Efetivamente é 20 bilhões. Gasta-se 20 bilhões com o quê? Praticamente quase igual ao Bolsa Família, 30 bilhões. Gasta-se sem qualquer avaliação sobre a qualidade desse gasto. Gastava-se 90 bilhões com pensão por morte, sem qualquer avaliação sobre a qualidade disso quem está recebendo. Tá? Gasta-se 100 bilhões de reais por ano e tem um déficit de 100 bilhões de reais por ano, com aposentadoria rural, sem qualquer discussão sobre a qualidade disso. Isso vai fazer parte da reforma da Previdência, que a gente vai falar já já. Agora, desses programas sociais que são vitrines do governo, Pronatec, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, isso é eficiente, tem que ser mantido, tem que ser reduzido? O Bolsa Família, ele é um programa interessante porque ele deu um resultado extraordinário, segundo especialistas com pesquisas altamente qualificadas. Foram feitas pesquisas por acadêmicos aqui e lá fora. Foi considerado um programa altamente exitoso por esses especialistas. Tem livros e textos publicados sobre ele. A questão que se coloca do Bolsa Família é de duas ordens, institucional
Não se pode usar o Bolsa Família, a ameaça de tê-lo ou não tê-lo, quando tem mudança de governo. Ele deveria ser um programa do Estado brasileiro e não de governo. Ou seja, cabe ao Estado brasileiro e o governo trate de tomar medidas nesse sentido. Que foi uma proposta, então, candidato Aécio Neves, né, em 2014. Eu não lembro de quais candidatos, mas me parece que a Marina Silva também tinha essa proposta. Colocar isso como um ato importantíssimo. Qualquer que seja o presidente que assumir, tá? Ele tem que reduzir a desigualdade social no Brasil, deve ter metas de redução de pobreza no Brasil. Mas é um bom programa, funciona? Um programa extraordinário. Ele tem uma série de discussões em torno dele. Por exemplo, nós desenvolvemos uma medida, que eu falei desse âmbito microeconômico, que foi o microcrédito produtivo orientado, que é um programa que, inclusive, saiu de um diagnóstico que eu fiz logo no início, sobre o uso de 2% de exigibilidades do sistema bancário nacional. Era usado para microcrédito, mas não era produtivo orientado. Né? Ou seja, com agente de crédito na ponta, orientando, recursos para microempreendedores, salvo melhor juízo, em torno de 30% a 35% de quem demanda isso, esses recursos do microcrédito produtivo orientado, que é o programa Crescer, é o público do Bolsa Família, fazendo a saída. É a ideia da estratégia da saída. Né? Então, isso é muito interessante. Além do fato de predominar mulheres pegando esse recurso. Mais de 60% a 70% são mulheres empreendedoras no Brasil, aumentando a renda das suas famílias. Então, são programas interessantes, é um programa muito interessante. Mas onde tem que cortar, Colado então? a ele, você tem o Pronatec qualificando os filhos e familiares em torno dessas famílias que têm um grau de vulnerabilidade, que são famílias com baixo nível de renda. Então, isso tudo muito bem desenhado, monitorado. Então, isso tudo tem que ser mantido, né? Minha Casa Minha Vida, Pronatec, Bolsa Família, aí os cortes seriam mais na área da Previdência, a gente vai falar daqui a pouco, né? O Minha Casa Minha Vida, tudo deve ser mantido com aperfeiçoamentos. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem o Faixa 1. O Faixa 1 é alguma coisa que tem que ser rediscutida. É um programa que permite a aquisição da casa por pessoas muito carentes, com pagamentos muito baixos e com inadimplência altíssima e com subsídio altíssimo. Talvez seja o melhor desenhar outra forma de acesso à moradia para essas famílias, com contrapartida de manutenção, porque grande parte dessas moradias, pouco depois que elas são entregues, elas são praticamente destruídas, tem ocupação, tem... Então, passando por aperfeiçoamentos, esses programas são programas herdados do governo anterior, do governo do PT, mas não porque vieram do governo do PT ou de esquerda, deveriam ser, digamos, suspensos, extintos ou abolidos. Da mesma forma que medidas extraordinárias tomadas por governos do PSDB no passado foram aproveitadas por governo do PT. Tá? Como o Plano Real, todo o processo de estabilização feito por excelentes economistas em 95, o regime de câmbio flutuante, na época o Arminio... A gente tem que aprender a dar continuidade. Exato, né? Na época o Arminio era o presidente, Fraga, presidente do Banco Central, a extraordinária lei de responsabilidade fiscal, que precisa ser muito mais aprimorada, tá? Ainda mais reforçada. Para fazer sentido. Para fazer ainda mais sentido. Tá? Ou seja, tem questões importantes de governos anteriores, tem questões importantes desse governo e cabe aos novos presidentes do Brasil serem muito mais estadistas e tirar proveito de tudo isso, né? Olá, estamos de volta com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Holland, também foi secretário de Política Econômica no governo Dilma I, né, professor? Então já está afastado há 1 ano e meio, mais ou menos, do governo. Professor, na sua opinião, quais as chances de sucesso na economia de um eventual governo Temer? Veja, o que está colocado nesse eventual governo Temer é o que se pode chamar de janelas de oportunidade, né? Abriria aí pelo menos 2 janelas esse ano, uma janela até maio, de maio para final de junho, julho, pouco antes daquela corrida eleitoral. Não se esqueça que esse ano a gente tem eleições municipais, isso constrange muito discussões dentro do Congresso. Especialmente discussões um pouco mais impopulares ou coisa assim. Então ele tem o quê? Junho, julho, agosto, setembro para fazer as coisas acontecerem? No máximo junho, julho, lembrando que julho os congressistas hoje, pela notícia que eu tenho, em torno de 300 deputados ou são candidatos a prefeito ou têm candidatos a prefeito defendendo. Então, ou seja, ele tem pouquíssimo tempo, tem 2, 3 meses aí de lua de mel com o Congresso. 2 meses de lua de mel com o Congresso.
que, se fizermos a conta dos deputados e senadores que eventualmente venham apoiar o processo de impeachment no Senado, mais os deputados, em torno de 370, que apoiaram o processo de impeachment no Congresso, ele teria aí o suficiente para tomar algumas medidas muito rapidamente, supondo que haveria a transferência desse voto pelo impeachment para medidas econômicas. Quais medidas precisam ser tomadas em ordem de importância? Assim, a agenda, o que ele tem que botar ali? Número 1, principal medida, primeiro dia de governo. Eu acho que a principal medida é a chamada não medida. O que seria? A principal medida é o simples fato de um discurso de governo organizado, tá, que não temos nesses tempos bicudos, tá, de um discurso organizado, coeso, com clareza do que precisa ser feito, tá, já é um grande ganho. Que dá aquele horizonte, aquela previsibilidade que o mercado tanto gosta. Que é o que muita gente tem chamado de efeito Macri. E a gente poderia chamar, como o Brasil é bem maior que a Argentina, efeito Macri amplificado. Você vê uma equipe econômica coesa, você vê uma equipe econômica com a base de governo no Congresso coesa, com o governo coeso, dizendo a mesma coisa. Isso já seria um grande ganho. Um grande ganho. Mas aí talvez você esteja sendo um pouco otimista, né? Porque aí tem toda a turbulência política, mas se durar 2 meses, né? Quer dizer, porque o economista ele tem uma série de medidas, né? Ele tem um cardápio, ele tem um menu de medidas para soltar. Esse é fundamental. Discurso claro, transparente, comunicação muito boa, previsibilidade. É isso que os investidores, que os empresários demandam. Ninguém está esperando uma medida extraordinária que vai mudar completamente os indicadores econômicos. Até porque você, na verdade, acho que tem 2 frentes basicamente de atuação. Corte de gastos e aumento de impostos. Vamos então falar primeiro de corte de gastos. Ainda dá para cortar? É possível cortar mais? E cortar rápido, né? Porque todo mundo fala, ganho de eficiência em gestão, mas isso leva um tempo. Hoje o governo precisa da aprovação de uma DRU, que é esse dispositivo que a gente tem de vinculação de arrecadação de receita nas despesas, a aprovação e ampliação dessa DRU. Que dá ao governo, na verdade, tem alguns gastos que dá ele a manobra de executar ou não executar alguns gastos. O orçamento é muito engessado, né? Mais de quase 90% dele é comprometido 90%. Com despesas obrigatórias, e aí o governo tem ali um manejo mínimo das despesas que ele pode controlar. Exato. Né? Como a DRU é um ato legal muito forte, né? Ou seja, em relação a leis ordinárias, ela poderia se sobrepor a vários desses atos legais que permite gasto. Então, ela vem e diz, mas não dá tanto assim. Então, eu acho que... agora, é importante dizer um negócio, porque a gente está saindo de um déficit primário de menos 2%, que gera esse aumento muito perigoso na dívida bruta brasileira, como está acontecendo desde 2015 até 2018 previsto, né? Para sair desse déficit primário de menos 1,5%, 2% do PIB, para alguma coisa razoável, que é 2% positivo, e ainda assim não suficiente para reduzir a dívida, tá? Mas razoável, a gente está falando de um esforço de economia de 4% do PIB. É muita coisa. Que é em torno de 250 bilhões de reais. Quando é que o governo pode alcançar isso? Não se economiza isso de um ano para o outro. Não. É preciso ter clareza quanto a isso. Não se vai obter esse esforço fiscal de 2016 para 2017. Tá? Esse esforço fiscal, se conseguir em 2018, que é um ano de eleição, seria muito bom. Mas provavelmente vai ser adiado mais um pouco para o novo governo. O novo governo vai ter um trabalho de reorganizar um pouco mais isso. Dá para fazer essa travessia, essa transição mais árdua nesse período que eu imagino que dure, pelo que o senhor está falando nas suas contas, pelo menos até 2018, né, o ano eleitoral. Dá para fazer isso sem aumentar impostos? Eu diria impossível. Inclusive, eu diria... eu falei de um gap, de um buraco, para chegar em uma situação de equilíbrio mínimo fiscal de 250 a 300 bilhões. Né? E aí a gente tem que fazer o quê? Volta a CPMF? Eu acho que tem pelo menos dois grupos de medidas importantíssimas. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a CPMF. É preciso entendermos que é fundamental a aprovação da CPMF. Mas os empresários não entendem. O pessoal da Fiesp, o Paulo Scaff, esteve lá com o Temer nesse último fim de semana e disse, inclusive, que o Temer não pensa em aumentar impostos. Mas eu acho a gente sabe que não é bem assim, porque o Romero Jucá, presidente do PMDB, esteve aqui recentemente, há cerca de 2 semanas na notícia, e disse
que não descartava o aumento de impostos. Eu diria o seguinte, é importante entender os chamados efeitos secundários altamente relevantes dessas medidas. As pessoas só olham os efeitos primários, que é o aumento do imposto, o aumento da carga tributária. Tá? Mas o Brasil precisa reduzir o risco país, o risco soberano, recolocar a discussão fiscal com mais tranquilidade, recuperar a confiança nos resultados fiscais, que reduz ainda mais o risco país, desincha essa situação que tem de credibilidade, ou aumenta, melhora a credibilidade, desincha a situação de descrédito com o Brasil, muito rapidamente, e dá efeitos muito positivos para os próprios empresários. É preciso entender que a recuperação de resultado fiscal, ela precisa acontecer, não necessariamente numa velocidade extraordinária, como eu falei, não vai dar. Mas o suficiente para ficar claro que o Brasil está se reorganizando na questão fiscal e recuperando confiança na política fiscal. Mas aí é uma linha tênue, né? Porque é um governo que já começa num momento muito difícil e ele tem que ganhar legitimidade, tem que ganhar apoio no Congresso e todas essas medidas são altamente impopulares. Corte de gastos, aumento de impostos. Como é que você faz toda essa combinação? Mais impopular do que administrar um país sob crise fiscal não é. Você pode escolher continuar na situação fiscal. Não é possível nenhum modelo econômico, pelo menos da maioria dos economistas com quem eu converso, digamos, a conta fecha. A conta não fecha. Então, o que eu quero dizer, se a conta não fecha, não é para esse ano. Quando eu escrevi no livro Por que o Brasil quebrou, eu estou dizendo que o Brasil quebrou em que sentido? Ele não consegue obter resultado fiscal hoje, nem para estabilizar a dívida em 2018, 2019. Ela vai continuar subindo se nada for feito. O risco país vai continuar subindo. A instabilidade cambial vai continuar subindo. O downgrade brasileiro continua, o rating de agências de risco continua lá embaixo e vai continuar por um longo período de tempo. O custo de captação de recursos lá fora continua muito alto. E onde é que está a raiz do problema? A dificuldade de investidores para vir para o Brasil com essa insegurança, com instabilidade cambial, com instabilidade de risco país é muito grande. Então, retroalimenta um cenário muito ruim para o país, que vai gerar desemprego, redução de investimento, mais emprego, menos produção. Duas perguntas. Qual a raiz do problema? Porque o senhor fala no seu livro, né, desde o programa de estabilização da economia do governo Fernando Henrique Cardoso, passando pela distribuição de renda do governo Lula, que são, enfim, ressaltados como mudanças importantes e exitosas, né? Mas, de repente, deu um nó. Onde começou esse nó? Onde é que está a raiz do problema? Ou está na Constituição de 88? E como resolver isso? Quais são as reformas importantes? São dois nós. Um mais estrutural, que a gente... muitos economistas estão roucos de tanto falar sobre ele. Nós temos gastos estruturais que não cabem mais no PIB brasileiro. Tá? Não são necessariamente programas sociais para pessoas carentes, não deveriam ser. O Brasil é um país desigual, tem que continuar enfrentando a desigualdade, reduzindo a desigualdade e a pobreza. E precisa desses programas para fazer isso. E precisa desse programa reafirmá-lo e crescê-los. Tá? Nós temos muitos outros gastos que o Brasil precisa revê-los. Tá? Vou dar um exemplo. Ao longo do governo Lula, houve uma expansão universitária extraordinária. Nós não falamos sobre isso. Extraordinária. Crescimento do campus universitário, crescimento de investimento em universidades, crescimento de número de professores, não é sustentável. Não vai ser possível ter isso mais. O orçamento do MEC cresceu impressionantemente. Tá? Não é possível mais isso. Nós temos que rever o modo de financiar o ensino superior no Brasil. O Estado não dá conta de pagar isso. Você prefere ensino gratuito para classe média alta e classe média, ou você prefere o Estado cuidar de pessoas mais vulneráveis? Educação de base, né? E educação de base. São questões muito delicadas, né, professor? A gente tem pouco tempo, só para falar em duas reformas, acho que importantes, da Previdência trabalhista. Você imagina que isso seja encaminhado ainda no governo Temer? Eu acho que, além da DRUA, CPMF, tem uma medida que está bem madura, mesmo os setores que trabalham com as centrais sindicais, com quem eu tive um diálogo muito forte, entendo que eles são muito cooperativos, entenderia que essa coisa de você tornar os chamados acordos coletivos igualmente igual à legislação trabalhista. Isso tem uma importância muito grande. Eu vejo isso como sinalizações de direção
Provavelmente medidas de conteúdo local em setores como petróleo e gás, Petrobras são muito importantes. Então, várias medidas que estão aí meio travando a economia, que pode ser tomada sem grande alarde, sem grande anúncio e sem ficar falando de impopularidade. Eu diria, nenhuma medida dessa é impopular, mesmo o ajuste fiscal, porque ela vai trazer emprego e renda. Tem que ser feita, né? Talvez no médio e longo prazo. Professor, vamos rapidamente então para o nosso pinga-fogo, porque eu tenho um minutinho final só. Tá. Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela vai aumentar o crescimento potencial de longo prazo no Brasil. Ela pode ter um efeito e deve ter um efeito negativo no curto prazo, efeito de redução da produção em vários setores associados, a partir da construção civil, grandes obras públicas em geral, mas no médio e longo prazo haverá muito mais cuidado em lidar com a relação entre empresas e o governo, e nós vamos ter ganho de produtividade. Portanto, a economia sairá melhor nesse processo. Aécio Neves. Aécio Neves é um grande, como a gente diria, político nacional que deve ser respeitado, está aí para batalhar e conseguir um lugar aí na presidência. Né? José Serra? José Serra tem um histórico extraordinário, né? Um grande político, estável, seguro, muito consistente e que tem demonstrado isso, né? Coerência, né? Alckmin? Alckmin é um político que tem mostrado essa capacidade de gestão com seriedade aqui no estado de São Paulo, né? Fernando Henrique Cardoso? Um grande estadista. Temer. Admiro muito. Michel Temer, eu espero muito dele. Eu diria como um colega dele, comum, que ele entre político e saia estadista. Dilma? Dilma Rousseff, eu acho que tudo indica que ela tem muita índole, muita honestidade, mas eu acho que ela fracassou bastante na sua capacidade de fazer política e na sua capacidade administrativa. Lula? Lula, um grande estadista nacional. Professor, muito obrigada pela sua entrevista no É Notícia. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Prazer. Volte sempre. E a você também, muito obrigada pela companhia até essa hora. Eu te espero na semana que vem. Se não conseguiu assistir a toda a entrevista, pode acessar o nosso site que está aí embaixo, também as redes sociais, para rever as entrevistas do É Notícia. Muito obrigada, uma ótima noite para você e uma excelente semana. Até a próxima.